Continuação do julgamento sobre a autonomia do Banco Central, direto do plenário. O ministro Ricardo Lewandowski para a continuidade do voto. Senhor presidente, eu procurarei ser breve, até em atenção à pretensão formulada por Vossa Excelência de tentar, Ricardo Lewandowski, ministro do STF, se não terminar hoje, feito, pelo menos adiantar bastante o voto, e, portanto, eu saltarei os trechos, digamos assim, onde faço mera transcrição de normas e, eventualmente, de jurisprudência da Casa, e até porque já antevejo que meu voto será vencido, porque conheço a inclinação da Casa, e, portanto, não vou pregar para os convertidos. Vou apenas fazer, digamos assim, enfim, cumprir a formalidade de ler meu voto, enfim, nas partes que considero mais importantes. Então, senhor presidente, eu digo o seguinte: superadas as questões preliminares, passo ao exame da alegada inconstitucionalidade formal, que, como todos viram, foi levantada também pelo eminente Procurador-Geral da República. Eu começo transcrevendo o teor integral da lei impugnada, me dispenso de lê-la, esta lei, não é que transcrevo, mas chamo especial atenção para o que consta no artigo 6º dessa lei, e vou voltar ao tema. Diz o artigo 6º da lei impugnada: o Banco Central é autarquia de natureza especial, caracterizada pela ausência de vinculação a ministério, de tutela ou subordinação hierárquica, pela autonomia técnica e operacional, administrativa e financeira e pela investidura a termo seus dirigentes e pela estabilidade durante seus mandatos. Então, o artigo 6º, ele acaba, então, transformando o Banco Central numa chamada autarquia de natureza especial, desvinculando-o de qualquer tipo de ministério, como, enfim. E, interessantemente, o parágrafo 1º diz: o Banco Central corresponderá a órgão setorial nos sistemas da administração pública federal, inclusive nos sistemas de planejamento e de orçamento federal, etc. Curioso é que tanto a lei quanto o eminente advogado-geral da União, na sua fala, na parte final da sua fala, sublinham este fato, que o Banco Central jamais deixou de fazer parte da administração pública federal. Eu digo isto porque, assim, pretendo reforçar este meu argumento no sentido da inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, porque, em sendo, como a própria lei diz e como o próprio advogado-geral da União afirma, o Banco Central integrante dos quadros da administração pública federal, qualquer modificação, a meu ver, necessariamente teria que partir da iniciativa do chefe do Executivo Federal. Então, eu estou aqui, senhor presidente, saltando a transcrição da lei e aí também, presidente, eu peço vênia, eu faço todo um histórico desde a criação do Banco Central, desde a Lei 4.595, de 31 de dezembro de 64, como é que ele foi criado, mostro quais são as atribuições originárias do Banco Central, transcrevo aquilo que me pareceu mais importante para fins de contraste com relação às alterações agora apresentadas na lei impugnada. Transcrevo também um excerto e um trecho da obra de José Afonso da Silva, que mostra a importância do Banco Central e, sobretudo, o papel relevante que ele presta na condução da economia brasileira, sobretudo nas operações de câmbio, crédito e venda de títulos da dívida pública federal, estadual e municipal. Trago a colação também na evolução legislativa a Lei 5.362, que modificou artigos da lei original 4.594, que mostra as alterações que foram feitas. Trago à baila a Lei 6.045,
de 1974, que introduziu a possibilidade de demissão ad nutum do presidente e dos diretores do Banco Central do Brasil, previsto em seu artigo 5º, e definiu o caráter secundário da política monetária comparativamente à política fiscal. Isso me parece importante, esta alteração que a Lei 6.045 introduziu em 74, na medida em que restringe ainda mais a autonomia do banco, mostrando que este órgão estava sob controle do Executivo Federal, do governo propriamente dito, e, sobretudo, executando as políticas fiscais e econômicas, enfim, partidas do governo central, do governo federal. Também, senhor presidente, peço licença para saltar, eu trago a colação o tratamento que a Constituição Federal conferiu ao Banco Central, nos artigos 21.4 e 164 de seu texto, inclusive falo da competência privativa da União, no que diz respeito a questões da moeda, e vou adiante, senhor presidente, sem querer tomar tempo do colegiado, que é muito precioso, e transcrevo o artigo 52 e 84 da Constituição, menciono a Lei 8.646 de 93, que previu uma nova composição do Conselho Monetário Nacional, que passou a ser formado por 20 membros, dentre eles o presidente do Banco Central. Vou adiante. E em 2004, isso me parece importante também, a Lei 11.036 concedeu status de ministro de Estado ao presidente do Banco Central e, com essa alteração, a meu ver, deu um primeiro passo para reforçar a independência de facto da autoridade monetária, embora os membros da diretoria, como o próprio presidente, pudessem ser demitidos ad nutum pelo presidente da República. Mais recentemente, então, nesta lei complementar 179 de 2021, que é objeto de impugnação da presente arguição e descumprimento do preceito fundamental, que dispõe sobre a autonomia do Banco Central do Brasil e acerca da nomeação e exoneração do presidente e dos diretores, eu vejo que houve uma alteração muito importante na medida em que se busca subtrair este órgão e seus dirigentes, enfim, da órbita da presidência da República. E digo, então, salto os trechos correspondentes, que, aludida à lei, estabeleceu um rol de competências para o Banco Central, deu, enfim, nova redação a vários incisos de diferentes artigos, e estou procurando resumir, senhor presidente, peço escusas aos eminentes pares, porque, às vezes, talvez o encadeamento lógico do meu raciocínio possa Com a palavra não para ser o voto, o tão ministro perfeito. relator Ricardo Então, Lewandowski. visto todas ADI essas alterações 6696, que requerente transcrevo, pessoal. assento agora em palavras minhas, que não posso deixar de concluir, tal como fez o Procurador-Geral da República, que a Lei Complementar 179 de 2021, ao dispor sobre os objetivos e autonomia do Banco Central do Brasil, bem como a nomeação e a exoneração do presidente e os diretores de autarquia até então vinculados ao Poder Executivo da União e, portanto, por todos os títulos integrantes da administração pública federal, por ter vindo a lume por iniciativa parlamentar, violou, a meu ver, e ao ver, na visão, na perspectiva do eminente Procurador-Geral da República, frontalmente a vigente Carta Política. Mais especificamente, entendo que houve violação ao artigo 61, parágrafo 1º, 2, alíneas A e E do texto constitucional, que transcrevo abaixo, mas aí eu vou ler, são breves, breve alusão que faço a esse texto. O artigo 61, no parágrafo 1º, diz que são de iniciativa privativa
do presidente da República as leis que disponham sobre 2c. Servidores públicos da União, dos territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. E aí eu quero lembrar que é pacífico na teoria, no direito administrativo, que a noção de servidores públicos, né, é uma noção que abrange todos aqueles que servem ao Estado indistintamente. E também afronta o inciso E desse dispositivo quando trata da criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública. Então, continuo, depois da transcrição desses artigos da Constituição, dizendo que, na espécie, a meu ver, não é difícil constatar que a lei complementar aqui questionada não se limitou simplesmente a especificar ou remodelar atribuições existentes do Banco Central, ou mesmo aquinhoá-lo com outras novas. Como se vê, dentre outras inovações, estabeleceu mandatos para o presidente e os diretores do Banco Central do Brasil, os quais só poderão deixar os cargos em função de motivos completamente alheios à vontade do mandatário do Poder Executivo Federal. A lei complementar, ademais, impugnada, 179, no seu artigo 6º, extirpou a natural vinculação do Banco Central do Brasil ao Ministério da Economia, a natural e tradicional vinculação, já que passou a ser qualificado, como eu disse anteriormente, entre aspas, como autarquia de natureza especial caracterizada pela ausência de vinculação ao Ministério, de tutela ou de subordinação hierárquica pela autonomia técnica, operacional, administrativa e financeira, pela investidura a termo de seus dirigentes, pela estabilidade durante os seus mandatos, bem como pelas demais disposições constantes desta lei complementar ou de outras leis específicas destinadas à sua implementação. Fecho aspas. Foi enorme, portanto, a alteração promovida num órgão integrante da administração pública federal, subordinado ao Ministério da Economia e sob a tutela última do presidente da República. Ressalto esse aspecto, agora já entrando mais especificamente na temática relativa ao vício formal, ressalto esse aspecto porque a proposição original convertida na Lei Complementar 179 de 2021 foi o PLP 19 de 2019, de autoria do senador Plínio Valério, que tratava, entre aspas, de nomeação e demissão do presidente e diretor do Banco Central do Brasil. Ocorre que, posteriormente, por meio do substitutivo apresentado pelo senador Telmário Mota, houve significativa ampliação do escopo do projeto original, com a inclusão de temas constantes do projeto de lei do 112 de 2019, de iniciativa do chefe do Poder Executivo, que tramitava onde? Na Câmara dos Deputados. Mas com a aprovação do PLP 19 no Senado Federal, de iniciativa parlamentar, e o consequente envio do projeto para análise e deliberação da Câmara dos Deputados, em 9 de 2 de 2021, houve o apensamento do PLP 112, relembro, aquele de iniciativa do presidente, que dispunha mais amplamente sobre a autonomia técnica, operacional, administrativa e financeira do Banco Central, define seus objetivos e altera a Lei 4.595 de 64. Logo, concluo eu que o PLP 112 de 2019, apresentado pelo presidente da República, não tinha o mesmo objeto e nem guardou afinidade lógica ou relação de pertinência com o PLP 19, ao qual foi apensado na Câmara dos Deputados, de modo que não se há de falar aqui em iniciativa, entre aspas, por empréstimo no presente caso. O Supremo Tribunal Federal já se posicionou no julgamento conjunto das ADIs 3.112, 3.137, 3.198, 3.263, 3.518, 3.535, 3.538, 3.600, 3.788 e 3.814, todas do Distrito Federal, de minha relatoria,
em que o plenário definiu o que significa esta iniciativa por empréstimo admitida, né, que o plenário admite, quando se trata, que pega um trecho da emenda do meu voto e que acabou prevalecendo, e digo, dispositivos impugnados que constituem mera reprodução de normas constantes de lei, da lei X, iniciativa do Executivo, revogada pela lei Y, ou são consentâneos com o que nela se dispunha, ou ainda consubstanciam preceitos que guardam afinidade lógica em uma relação de pertinência com a lei X ou com o PL Z, ambos encaminhados ao Congresso Nacional pela Presidência da República, razão pela qual não se caracteriza a alegada inconstitucionalidade formal. Ou seja, é preciso haver uma relação de pertinência entre um projeto eventualmente em tramitação no Congresso Nacional e aquele que foi enviado pelo Executivo para o Poder Legislativo. Mas digo eu que isso não ocorreu no caso, porque o referido PLP 112, de 2019, proposto pelo presidente da República perante a Casa do Povo, ou seja, a Câmara dos Deputados, foi arquivado. É o que se constata da tramitação do referido projeto de lei, na qual consta como último andamento, em 10/2/2021, entre aspas, a desapensação automática do PLP 19 principal, em face da declaração de prejudicialidade deste e do seu consequente arquivamento. Isso se deu na sessão deliberativa extraordinária virtual de 10/2/2021, precisamente às 19 horas e 35 minutos. Outro aspecto que eu reputo importante é o seguinte: como o PLP 19 já tinha tramitado pelo Senado Federal e havia incorporado as principais disposições do PLP 112, o plenário da Câmara aprovou o PLP 19, de iniciativa parlamentar, e rejeitou, isso é importante, rejeitou o PLP 112, de iniciativa do presidente da República, por alegada prejudicialidade, de modo que o PLP 112 tramitou apenas na Casa do Povo, sem nunca ter sido analisado pelos parlamentares da Câmara Alta. Aí, a meu ver, é um grave vício na tramitação. No documento eletrônico 11, consta a mensagem 1 de 2021, enviada pelo presidente da Câmara dos Deputados ao presidente da República, na qual este comunica, o presidente da mensagem comunica ao chefe do Executivo o seguinte: o envio a Vossa Excelência, para os fins constantes do artigo 62 da Constituição Federal, o projeto de lei complementar 19 de 2019 do Senado Federal, que define os objetivos do Banco Central do Brasil, dispõe sobre sua autonomia, etc. Corroborando o constante da mensagem 45, cujo trecho acabei de ler, verifica-se que o presidente da República decidiu, entre aspas, vetar parcialmente, por contrariedade ao interesse público, o projeto de lei complementar 19 de 2019, que define os objetivos do Banco Central. Ou seja, o que foi para o Executivo e que foi vetado não foi parte do projeto de lei originalmente enviado pelo chefe do Executivo ao Congresso Nacional, mas aquele outro que só tramitou no próprio Legislativo. Então, digo eu que não há dúvida, portanto, quanto ao projeto de lei, que foi de fato, discutido e aprovado pelo Congresso Nacional e posteriormente sancionado pelo presidente da República, foi justamente o projeto de lei 19. Esclareça-se, portanto, e já disse isso antes, explicando aquilo que, enfim, acabo de ler, que não foi aquele originalmente enviado pelo chefe do Poder Executivo, mas um outro distinto, integralmente gestado no Parlamento, dispondo sobre matéria privativa de iniciativa do presidente da República, e isto, friso agora, em perigoso precedente quanto ao controle presidencial sobre a gestão da administração pública constitucionalmente assegurada. Como bem destacado pelo ministro Celso de Mello nos autos do MS 22.690,
A disciplina jurídica do processo de elaboração das leis tem matriz, essencialmente constitucional, pois residem no texto da Constituição e nele somente os princípios que regem o procedimento de formação legislativa, inclusive aqueles que concernem ao exercício do poder de iniciativa das leis. É interessante perceber que o projeto foi iniciado no Senado Federal, mais um vício, a meu ver, em violação direta ao disposto no artigo 64 da Constituição Federal, o qual prevê, entre aspas, que a discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores tem início aonde? Na Câmara dos Deputados e não no Senado Federal, como ocorreu. A esse respeito, leciona o professor José Afonso da Silva o seguinte, e trago, então, a lição desse eminente constitucionalista que dá supedâneo a essa tese, a esse argumento que eu acabo de veicular, que não pode um projeto de lei enviado pelo presidente, pelo Supremo ou por um Tribunal Superior ter início no Senado Federal, mas deve sim ser apreciado primeiramente pela Câmara dos Deputados. Como se vê, continuo eu, o projeto de lei aprovado no Congresso Nacional é sancionado pelo Presidente da República, foi aquele iniciado no Senado Federal e de autoria parlamentar, não se afigurando possível, portanto, deixar de reconhecer o apontado vício de iniciativa da lei impugnada. Sim, digo eu, porque além de constatar-se afronta direta ao dispositivo constitucional que estabelece como de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo a criação e extinção dos órgãos da Administração Pública Federal, artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha E da Constituição Federal, verifica-se também lesão ao princípio basilar da separação dos poderes. Continuo afirmando que é escusado dizer que no regime republicano há uma partilha de poder, ou do poder, melhor dizendo, de forma horizontal entre o legislativo, o executivo e o judiciário, independentes e harmônicos entre si, denominada pelo jurista português Gomes Canotilho de núcleo essencial. Ele usa uma palavra alemã que é a seguinte, Kernbereich. Kern é mais do que núcleo, enfim, a semente que se encontra numa determinada fruta, e Bereich, como sabem os que entendem alemão com perfeição, os se dedicam ao alemão, não é o caso do ministro Gilmar Mendes, o caso de Fachin, de muitos outros aqui, Bereich é o âmbito de competência, nuclear, essencial, portanto, enfim, esta é a visão de Gomes Canotilho acerca da importância deste princípio da separação de poderes. Não há como deixar de admitir que o Banco Central do Brasil, a toda evidência, integra a estrutura da administração indireta da União, constituindo a autarquia federal que, antes da alteração empreendida pela vergastada Lei Complementar 179, encontrava-se vinculado ao Ministério da Economia, nos termos do artigo único, inciso 6º, do anexo do Decreto 9.660 de 2019, que, entre aspas, dispõe sobre a vinculação das entidades da administração pública federal indireta. Repito, quer dizer, o Banco Central integrava a estrutura da administração indireta da União e subordinava-se, ou pelo menos estava vinculado ao Ministério da Economia. Quanto ao tema, reputo relevante fazer uma pequena digressão, trazendo à colação o artigo 87, parágrafo único, inciso 1 do texto magno, do qual consta que uma das atribuições dos ministros de Estado é a de, entre aspas, exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração federal na área de sua competência. Esse instrumento de controle demonstra que a autarquia era, sim, objeto de tutela administrativa exercido pelo ministro da pasta, ao qual estava vinculado o Banco Central, conhecida no direito administrativo brasileiro como supervisão ministerial.
Então, de repente, por iniciativa parlamentar... Quem vota é o ministro Ricardo Ainda Lewandowski. que se possa imaginar que, em tese, o presidente da República estivesse enfim, placitando esta perda de supervisão ministerial e hierárquica relativamente ao Banco Central, a verdade é que essa ablação sobre constitucionalidade da lei que concedeu autonomia ao Banco Central. Parlamentar. Lucas Rocha Furtado, que é um eminente administrativista, integrante do parquê do Tribunal de Contas, entende que a supervisão ministerial exercida pelos ministros de Estado em relação às entidades da administração pública indireta corresponde ao tradicional, entre aspas, poder de tutela, aproximando-se, todavia, mais de uma modalidade especial, entre aspas, de controle político, exercido principalmente por meio da possibilidade de designação e afastamento dos dirigentes da entidade. E transcrevo, então, um trecho relativamente longo deste administrativista emérito, Lucas Rocha Furtado, em que explicita esse seu ponto de vista. Peço licença para saltar esse trecho e digo também que a supervisão ministerial encontra-se disciplinada no Decreto-Lei 200, vetusto Decreto-Lei 200, 1967, que ainda está em vigor, muito estudado no passado e ainda no presente, né, porque ele é quase que traz o esqueleto da administração pública federal, e este Decreto-Lei 200, lá atrás de 67, ele visava, dentre outras coisas, a eficiência administrativa exercida mediante a fixação em níveis compatíveis com os critérios de operação econômica das despesas de pessoal e de administração. Então, fica clara a preocupação do legislador com o controle dos gastos de pessoal e da administração das entidades da administração direta, ou da gestão das entidades da administração direta, a ser exercido pelo ministro-chefe da pasta correspondente. Todos sabem, pela data é fácil intuir isto, que esse decreto-lei foi editado durante o regime militar, em que se pretendia dar uma certa racionalidade ou imprimir uma certa centralização, um certo controle da administração pública. Então, eu digo, em continuidade, que o controle até então exercido pelo ministro de Estado da Economia visava assegurar a economicidade e o princípio da eficiência administrativa. Registre-se, ademais, que a supervisão ministerial é um mecanismo clássico, repito, é um mecanismo clássico para lograr o alinhamento da atuação da administração indireta às diretrizes governamentais. Assim, a lei complementar aqui questionada, ao conferir ao Banco Central do Brasil o grau máximo de independência, entre aspas, caracterizada pela ausência de vinculação a ministério, de tutela ou de subordinação hierárquica, pela autonomia técnica, operacional, administrativa e financeira, pela investidura a termo de seus dirigentes e pela estabilidade durante seus mandatos, conforme consta no artigo 6º da lei impugnada, reformula completamente a relação entre aquela autarquia federal e o ministro da pasta, ao qual estava vinculada esta autarquia, retirando, isto é importante, do chefe do Poder Executivo Federal o controle político da atuação desta. Mais uma vez, senhor presidente, eminentes pares, insisto, não estou fazendo juízo de valor com relação a isso, se é bom, se não é, porque até isso é extremamente discutido, como procurei demonstrar na minha preleção inicial, não é preleção no sentido de, enfim, de reflexão inicial e não longe de mim de proferir uma aula, uma palestra para os outros integrantes do plenário, mas, na verdade, o que se fez e o que está fazendo esta lei é retirar o controle político do Banco Central. Isto foi realizado, insisto, por iniciativa parlamentar, quer dizer, pelo menos do ponto de vista formal. E digo, então, na sequência, aqui não se está debatendo já exatamente se a autonomia do Banco Central, como acabei de dizer, é benfazeja ou deletéria para o destino da economia do país, nem se a decisão congressual nesse sentido foi ou não adequada.
A questão em debate é saber se, por iniciativa exclusivamente parlamentar, à luz dos ditames constitucionais, seria possível subtrair do presidente da República o controle de algum órgão integrante da administração pública federal, sem que tal fosse feito por meio de projeto de lei com origem no Poder Executivo. Nessa linha de entendimento, como bem apontado pelo ministro Carlos Veloso, na ADI 449 do Distrito Federal, que trata do regime jurídico dos servidores públicos da autoridade monetária, entre aspas, o Banco Central do Brasil é a autarquia que exerce substancialmente atividades públicas, assim prestadora de serviços públicos, pelo que é uma autêntica autarquia de personalidade jurídica de direito público. Por isso, mostra-se evidente, já estou terminando, a meu ver, que qualquer regra disciplinadora de atuação da entidade em tela ou a maneira de admissão ou demissão de seus dirigentes só pode ser formulado ou modificado por iniciativa do presidente da República, por conta da Constituição, e assegura nessa matéria competência privativa, sob pena, digo eu, de instalar-se indesejável balbúrdia na gestão da administração pública federal, a qual ficaria sujeita aos humores oscilantes dos membros do Congresso Nacional, capturados por maiorias ocasionais e, eventualmente, cambiantes no curto ou médio prazo. Eu estou aqui reproduzindo excertos da manifestação da PGR, que adoto como fundamentos do meu voto. É uma transcrição relativamente longa, mas muito substanciosa, a meu ver, e, portanto, em que analisa com minúcias o processo legislativo da lei pelo qual passou a Lei Complementar 179, de 2021, mas atendendo aqui ao apelo do presidente da nossa Suprema Corte, deixo de saltar aí 2 ou 3 páginas dessa transcrição e também salto aqui uma transcrição de uma manifestação muito douta do ministro Celso de Mello, na ADI 724, que corrobora esse meu ponto de vista, outra do ministro Celso de Mello. Vou saltando as transcrições que faço de acórdons da ministra Ellen Grace, da ministra Carmen Lúcia, do ministro Joaquim Barbosa, do ministro Eros Grau. Também salto menções a várias ações diretas de inconstitucionalidade que vão supedando esse meu ponto de vista, de relatoria do ministro Carlos Veloso, Sepúlveda Pertence, Maurício Correia, Menezes Direito, César Peluso, Aires Brito, Celso de Mello, mais uma vez, Ellen Grace novamente, Gilmar Mendes e outros de minha relatoria. E já terminando, vou dizendo, observe-se que, dada a gravidade do vício, a sanção executiva não, como já foi dito, não tem força normativa para sanar o vício de inconstitucionalidade formal. Ministro, pausa a fala para beber água. Mesmo que se trate de vício de usurpação de iniciativa de prerrogativa institucional do chefe do Poder Executivo. Essa afirmativa foi feita pela eminente ministra Rosa Weber na ADI 6.337, cito entre aspas, e o mesmo entendimento foi exarado pelo ministro Maurício Correia na ADI 700 do Rio de Janeiro e do ministro Celso de Mello na ADI 2867 do Espírito Santo, de relatoria do ministro Celso de Mello, sempre no sentido de que não é a sanção, não sana o vício de iniciativa. Essa também é a posição do ministro Alexandre de Moraes, que em sede doutrinária sustenta o seguinte, entre aspas, não ser possível suprir o vício de iniciativa com a sanção, pois tal vício macula de nulidade toda a formação da lei, não podendo ser convalidado pela futura sanção presidencial. Cito também José Afonso da Silva, mais uma vez, o próprio professor Manuel Gonçalo Ferreira Filho, ex-catedrático de Direito Constitucional da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, traz várias decisões dessa Suprema Corte neste mesmo sentido, e vou adiante, dizendo, ora, se a posterior aquiescência do presidente da República pela sanção do PLP 19
de autoria do senador Plínio Valério, não poderia sanar o inexcusável vício de iniciativa em situações que a prerrogativa dele foi usurpado, com muito mais razão, um mero apensamento do PLP 112, iniciativa do chefe do Poder Executivo Federal, não seria suficiente para tornar rígido o processo legislativo maculado desde o nascedouro. Ou seja, um simples apensamento, depois rejeitado ou arquivado por prejudicialidade, não tem o dom de, enfim, de instilar, um remédio constitucional nesta tramitação viciada desde o início. Refuto aqui, com o devido respeito, o argumento trazido pela Advocacia Geral da União, no sentido de que, não havendo projeto apresentado pelo detentor da iniciativa reservada, superada fica a discussão sobre o pretenso vício de iniciativa, inclusive no que diz respeito a outros projetos que tratem da mesma temática, ainda que seja de origem parlamentar, e refuto, enfim, com a devida vênia, este argumento, dizendo que as normas constitucionais referentes à iniciativa de projeto de lei dessa iniciativa não admitem mitigação da forma pretendida, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes, que torna insubsistente a alegação. Lembro sempre que a assertiva do ministro Marco Aurélio, que sempre trazia frases muito bem inspiradas, um colorido todo especial para as nossas discussões, o ministro Marco Aurélio dizia que forma é liberdade. Isso sobressai especialmente no âmbito do direito penal, do direito processual penal. A forma é fundamental. Os romanos já diziam, forma dat est rei. A forma dá essência às coisas, né? Quase que numa visão aristotélica, né? Mas claro que os romanos não foram filósofos, os juristas romanos, eles foram pessoas eminentemente práticas. Digo, então, que a lei originada no Senado Federal portanto, a meu ver, inconstitucional, rebato outros argumentos, trago, enfim, pronunciamentos do ministro Gilmar Mendes, É interessante aqui, senhor presidente, eu me permito ler esse trecho. É claro, quando faço menção a trechos doutrinários do ministro Alexandre Moraes, ou jurisprudenciais de outros colegas, ou mesmo agora do ministro Gilmar Mendes, não tenho nenhuma pretensão de sugerir que, se eventualmente não me seguirem na conclusão, que estariam contrariando suas posições anteriores, longe de mim disso. Mas aqui eu quero trazer uma manifestação do ministro Gilmar Mendes que me parece importante. Ela foi exarada nas ADIs 3.289 e 3.290, ambas do Distrito Federal, ajuizadas contra o disposto na medida provisória 207 de 2004, depois convertida na Lei 11.039, que alterou disposições das leis 10.683 de 2003, 9.650 de 1998, em que o STF considerou que a definição do status de ministro de Estado ao presidente do Banco Central, entre aspas, diz o ministro Gilmar Mendes, não consubstancia matéria atinente à ordenação do sistema financeiro nacional, mas diz respeito à organização administrativa do Estado. Então, eu trago isso à colação, ainda que correndo o risco, e acredito que isso será o caso, de ser contrariado por Sua Excelência o ministro Gilmar na conclusão do meu voto, mas justamente para demonstrar que o próprio status de ministro do Estado ao presidente do Banco Central reforça essa ideia de que esse status diz respeito à organização administrativa do Estado, e refutando, portanto, o argumento que a iniciativa parlamentar seria possível na medida em que o projeto de lei diria respeito à ordenação do sistema financeiro nacional. Trago um trecho do voto do ministro César Peluso nesse sentido. Vou adiante.
E, presidente, colaborando com Vossa Excelência, mais uma vez, faço questão disso, embora tenha ultrapassado o tempo que fixei para mim mesmo, eu, por todas essas razões, conheço parcialmente a presente ação direta de inconstitucionalidade e, na parte conhecida, julgo procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Complementar 179 de 2021. Peço escusas pela forma atabalhoada de ler o meu voto, mas os colegas têm em mãos o meu voto escrito e certamente saberão, enfim, se orientar a partir desse meu voto escrito, no sentido de me acompanhar ou de trazer outra solução para o prazo sob análise. Obrigado a todos. Ministro Lewandowski, gostaria de agradecer a Vossa Excelência essa síntese que Vossa Excelência fez de forma tão profunda, tendo em vista que eu, ministro com Luiz todos os Fux, colegas, presidente do STF, nos preparamos para esse julgamento lendo esse denso voto de Vossa Excelência. Então, o agradecimento em nome da Corte, em razão de uma pauta importante, de Vossa Excelência ter logrado contribuir sintetizando a parte formal e material do seu voto praticamente em 2 horas, que levaria muito mais se Vossa Excelência fosse expor todos os pontos de vista aqui muito bem, digamos assim, muito bem destacados no seu voto. Agradeço a Vossa Excelência, anotou o resultado, conhecido parcialmente a parte conhecida, julga procedente, a ação declaratória de inconstitucionalidade, e em razão exatamente de um consenso entre os colegas, votará agora antecipadamente o ministro Luiz Roberto Barroso. Vossa Excelência, a palavra para o voto. Obrigado, presidente. Ministro Luiz Fux, cumprimento os eminentes ministros aqui no plenário, ministra Rosa Weber, ministro Alexandre de Moraes, do STF, à esquerda do ministro presidente, a ministra Carmen Lúcia e os demais colegas, cumprimento o senhor vice-procurador-geral da República, doutor Humberto Jacques, e os eminentes advogados que estiveram na tribuna, e cumprimento também, muito particularmente, o ministro Ricardo Lewandowski, que acaba de apresentar o seu denso voto com uma reflexão importante na qual expressa o seu ponto de vista. STF A julgação hipótese, sobre presidente, constitucionalidade já da foi lei bem que concede exposta autonomia e ao Banco versa Central. acerca da ADI inconstitucionalidade 6696, da Lei requerente Complementar pessoal, relator ministro Ricardo 179 de 2021, que, em essência, dispõe sobre a autonomia do Banco Central. Portanto, estabelece os seus objetivos, define competências e cuida de estabelecer mandatos para os seus dirigentes, que é um componente essencial da autonomia, a não possibilidade de sua demissão ad nutum. Os partidos que impugnam, PT e o PSOL, essa lei, utilizam-se de 2 fundamentos principais. O primeiro deles, a da inconstitucionalidade formal, por acreditarem na ausência de iniciativa do presidente da República nessa matéria. E, em segundo lugar, arguem também a inconstitucionalidade material, que seria, na visão desses partidos, a violação ao princípio democrático, porque todos os órgãos e entidades públicos, entendem eles, devem estar submetidos aos agentes públicos eleitos ao processo político majoritário. No seu voto, exposto com o brilhantismo de sempre, o ministro Ricardo Lewandowski não conheceu o pedido quanto à inconstitucionalidade material, apesar de ter iniciado o seu voto com uma importante digressão sobre esse tema, mas conheceu do pedido em relação à inconstitucionalidade formal e deu provimento ao pedido formulado pelos partidos políticos para considerar que houve violação da iniciativa privativa do presidente da República no processo legislativo, o que fulminaria esta lei de inconstitucionalidade. Eu
já no plenário virtual havia pedido vista, presidente, e divulguei o meu voto, que aqui sintetizo igualmente, tal como fez o ministro Ricardo Lewandowski, gentil e generosamente, e estou pedindo todas as vênias à Sua Excelência para esposar uma compreensão diferente nessa matéria. Começo pela questão da inconstitucionalidade formal para não reconhecê-la. Entendo que esta lei observou adequadamente o processo legislativo prescrito pela Constituição. Pela razão inicial, que eu tenho 2 fundamentos para isso, da inexigibilidade de iniciativa legislativa presidencial nessa matéria. Portanto, eu estou assentando no meu voto a minha compreensão de que não se exigia iniciativa do presidente da República no caso desse projeto de lei que resultou na Lei Complementar 179. Isso porque, presidente, na minha visão, e o advogado-geral da União também sustentou esse ponto de vista da tribuna, e eu cumprimento Sua Excelência, uma das primeiras vezes que atua, não a primeira, mas uma das primeiras perante esse tribunal, e também, ainda que à distância, cumprimento também, peço ao doutor Humberto Jacques que leve a mensagem, o doutor Augusto Aras pela sua recondução ao cargo de procurador-geral. Mas, dizia eu, nos sistemas presidencialistas, a regra geral é que quem legisla é o Congresso Nacional, é o Poder Legislativo. No caso brasileiro, refugindo ao modelo original de presidencialismo, porque nos Estados Unidos não há iniciativa privativa do chefe do Executivo para nenhum tipo de matéria. Todos os projetos têm que começar no próprio Congresso. Mas a Constituição brasileira prevê algumas hipóteses de iniciativa privativa do presidente da República. Mas essa é a exceção. E, precisamente por ser a exceção, deve ser interpretada essa norma de maneira estrita, como, aliás, fez em decisão que merece notícia aqui o eminente ministro Celso de Mello, nosso queridíssimo e antigo decano, a quem aproveito para saudar e mandar uma mensagem carinhosa e de saudade, porque a presença dele aqui era extremamente agradável para todos nós. Escreveu o ministro Celso: a iniciativa reservada, por constituir matéria de direito estrito, não se presume e nem comporta interpretação ampliativa, na medida em que, por implicar limitação ao poder de instauração do processo legislativo, deve necessariamente derivar de norma constitucional explícita e inequívoca. Assim decidiu o ministro Celso de Mello na ADI 724. Nesse caso, todavia, o eminente relator, ministro Ricardo Lewandowski, enquadrou a Lei Complementar 179 de 2021 em 2 alíneas do artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2 da Constituição, que cuida das hipóteses de iniciativa privativa do presidente da República. Esses 2 dispositivos prevêem o seguinte, eminente presidente: são de iniciativa privativa do presidente da República as leis que disponham sobre c. servidores públicos da União e territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. E letra D, são de iniciativa privativa do presidente leis que disponham sobre criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública. E aqui é onde, com todas as vênias, eu divirjo, eu penso que essa linha de entendimento esposada com o conteúdo consistente de sempre pelo ministro Ricardo Lewandowski, adota uma interpretação extensiva desses dispositivos. Porque, a meu ver, a Lei Complementar 179, que é a lei aqui em discussão, ela não dispõe sobre o regime jurídico dos servidores do Banco Central, com todas as vênias.
A meu ver, esses servidores continuam a ser regidos pela Lei Geral do Regime Jurídico Único, que vale para todos os servidores, que é a Lei 8.112 de 90, e especificamente pela Lei 9.650, que trata do plano de carreira dos servidores do Banco Central. Nada disso foi afetado por esta lei complementar que nós aqui estamos apreciando, 179. Portanto, na minha visão, nós não estamos tratando nem de regime jurídico de servidores, nem tampouco, e aí essa é a outra linha, a linha E, nem tampouco nós estamos tratando da criação ou extinção de ministério ou de órgão público. Na realidade, o que a Lei Complementar 179 de 2021 faz, na minha visão, é dar configuração a uma instituição de Estado e não de governo que tem relevante papel, e peço atenção específica para isso, relevante papel como um árbitro neutro, cuja atuação não deve estar sujeita a controle político unipessoal. Uma democracia precisa de árbitros neutros, instituições que não possam ser capturados pela política ordinária. Vale para a Procuradoria-Geral da República, vale para a Polícia Federal, vale para a Receita Federal e passa a valer para o Banco Central. Não são instituições submetidas à vontade política do governante, mas a compromissos com a Constituição e com o Estado brasileiro. E a esse propósito de identificar a autonomia funcional e administrativa de autarquias, que é disso que se trata aqui, há precedentes no direito brasileiro, dos quais eu destacaria a lei que criou a Anatel, com as características de agência reguladora e, portanto, com autonomia administrativa e mandato dos seus diretores, que essa é a parte mais importante dessa lei complementar. A lei da Anatel foi uma lei de iniciativa originária do Poder Legislativo e nunca se impugnou, nunca se considerou que isso fosse incompatível com a Constituição. E mais recentemente, presidente, eu aqui destaco a Lei 13.848 de 2019, também de iniciativa parlamentar, fez com a Anatel e com a Anvisa, com a ANP e a ANS, a mesma coisa que essa lei complementar está fazendo relativamente aos mandatos dos seus dirigentes. E a Lei 13.848, por igual, era uma lei de iniciativa parlamentar. E nunca se impugnou, nunca se considerou que isso fosse incompatível com a Constituição. Por fim, presidente, ainda nesse capítulo em que eu procuro demonstrar que não havia iniciativa privativa, eu destaco o que diz o artigo 192 da Constituição, que é o artigo que sintetiza as regras sobre o sistema financeiro nacional. Diz o artigo 192, que leio nas suas partes mais importantes. O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do país e a servir ao interesse da coletividade, será regulado por leis complementares que disporão, inclusive, sobre capital estrangeiro e etc. Portanto, o artigo específico que cuida do sistema financeiro fala só em lei complementar, que é o que se adotou aqui, não fala em iniciativa presidencial. E esse entendimento que eu aqui estou defendendo, presidente, a meu ver, é igualmente chancelado, e aqui de forma expressa, pelo artigo 48, inciso 13 da Constituição, que diz: cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre, inciso 13, matéria financeira, cambial e monetária, instituições financeiras e suas operações. Essa é, precisamente, a área principal de atuação do Banco Central, de modo que eu estou, presidente, afastando com todas as vênias do eminente ministro Ricardo Lewandowski a
a inconstitucionalidade formal por entender que não há vício de iniciativa. Porém, tenho um argumento suplementar, presidente. É que, apesar de não ser exigível, ao meu ver, a iniciativa privativa do presidente da República, eu entendo que houve iniciativa do presidente nessa matéria. E aqui eu gostaria de reconstituir a trajetória legislativa dessa lei, tal como eu estudei e a compreendi, que foi a seguinte. Em 12 de fevereiro de 2019, o senador Plínio Valério apresentou no Senado Federal o PL 19 de 2019, que dava autonomia ao Banco Central. Esse foi o primeiro passo em relação a essa matéria, efetivamente, de iniciativa legislativa. Porém, logo em seguida, em 17 de abril de 2019, exatos 2 meses após, o presidente da República encaminhou por mensagem o projeto de lei 112 de 2019, que era mais abrangente que aquele que foi apresentado pelo senador Plínio Valério, mas que versava o mesmo tema, autonomia do Banco Central. Esse projeto que o presidente da República enviou, iniciou a sua tramitação por mandamento constitucional, artigo 64, na Câmara dos Deputados. Ele não podia ir direto para o Senado Federal, para endossar o que estava sendo feito no Senado Federal. Portanto, ele foi apresentado na Câmara, mas aí, no Senado Federal, onde tramitava o projeto do senador Plínio Valério, o primeiro apresentado, o senador Teomário Mota apresenta um substitutivo ao projeto que estava no Senado, incorporando a proposta que o presidente da República enviou e que iniciou pela Câmara. Portanto, houve uma inequívoca manifestação de vontade do presidente da República que foi incorporada ao projeto que tramitava no Senado e veio a ser aprovado no Senado. O passo seguinte é, aprovado esse projeto no Senado, com a proposta que o presidente da República havia mandado para a Câmara, ele baixa para a Câmara dos Deputados, onde já estava o projeto enviado pelo presidente da República. E aí, o presidente da Câmara dos Deputados, cumprindo o regimento interno da Câmara, apensa os 2 projetos, porque eles tratam do mesmo assunto. E, portanto, o projeto que já estava aprovado no Senado, praticamente idêntico ao que já tramitava na Câmara, é aprovado na Câmara dos Deputados, sem alteração que justificasse a volta ao plenário. Portanto, eu entendo que a regra constitucional que exige iniciativa do presidente da República não tem um conteúdo formal, tem um conteúdo material. É preciso que haja uma manifestação de vontade do presidente da República no sentido de deflagrar o processo legislativo naquela matéria. E isso aconteceu. Portanto, eu não teria nenhuma dúvida em reconhecer que, se houvesse necessidade de iniciativa presidencial, que eu procurei demonstrar que não havia, ela foi suprida pelo envio de uma mensagem do presidente da República com o teor praticamente idêntico ao do que veio a ser aprovado. Portanto, não é admitir que a sanção convalida o vício, que até houve sanção, é o envio de um projeto com igual conteúdo é que, a meu ver, sana o vício de iniciativa, se ele houvesse. Portanto, presidente, em resumo desse capítulo, e eu já me encaminho para o fim, tem só mais um outro capítulo, mas em resumo desse capítulo, eu diria, 1, não era exigível a iniciativa do presidente da República para dar autonomia ao Banco Central, porque esta não é uma lei que trate nem de regime jurídico de servidor público, nem de criação de ministério ou órgão público. Além disso, o artigo 192 da Constituição só exige lei complementar, não fala nada em iniciativa presidencial para cuidar do sistema financeiro nacional. E, especificamente, o artigo 48, inciso 13,
diz que é competência do Congresso Nacional tratar das matérias referentes à política monetária cambial, que são as atribuições principais do Banco Central. Em segundo lugar, ainda quando tal iniciativa fosse exigível, a meu ver, ela foi satisfatoriamente atendida pelo envio de um projeto de lei pelo presidente da República e não houve violação à tramitação na Câmara dos Deputados, porque a apensação de projetos de objeto igual é expressamente prevista no orçamento. Além do que, como disse ao início, as normas que cuidam de iniciativa privativa constituem uma exceção à ampla capacidade do Congresso, razão de legislar, razão pela qual devem ser interpretadas, a meu ver, de modo estrito. E, por fim, presidente, uma última reflexão, e é uma breve reflexão. Em sua petição inicial, o Partido dos Trabalhadores e o PSOL, eles apresentam substanciosos argumentos contrários à autonomia do Banco Central e alegam, entre outras razões, que a autonomia retira a autoridade do governo eleito sobre um instrumento central de definição da política econômica. É o que dizem na petição inicial e concluem dizendo: a mudança afeta o sistema representativo e os mecanismos de funcionamento e controle dos órgãos estatais, colocando a salvo e ileso de controle social o Banco Central e a própria condução das políticas econômicas e monetárias do país. Essa é a posição dos autores da ação e é uma posição defensável e exposta com proficiência. Há uma linhagem de pensamento nesse sentido, mas também há, presidente, um grupo relevante de atores institucionais e de atores econômicos que professam entendimento oposto e entendem que a autonomia do Banco Central resguarda a política monetária, poupando-a das circunstâncias do varejo da política e do curto prazo que as decisões políticas muitas vezes utilizam como inspiração. E não por outra razão, instituições respeitáveis como a OCDE e o Banco Mundial defendem expressamente a autonomia do Banco Central como um componente importante para que se tenha uma política monetária adequada. Eu penso, presidente, antes de encerrar dando a minha opinião nesse mérito, que vamos imaginar que existam argumentos razoáveis para as duas posições. Como, aliás, penso que o ministro Lewandowski procurou demonstrar no início da sua exposição. Vamos supor que existam argumentos razoáveis nos dois sentidos. O Congresso Nacional escolheu uma opção. E decisão política, a meu ver, numa democracia, deve ser tomada por quem tem voto. Quando há omissão do Congresso, o Supremo pode ter uma postura mais proativa. Mas quando o Congresso atua num determinado sentido, a menos que a inconstitucionalidade seja patente, penso que o nosso papel seja um papel de autocontenção, de preservar a decisão política tomada pelo Congresso Nacional, que é o que me parece que se deva fazer aqui nesse caso, sempre pedindo vênia. Mas se, e aqui concluindo, presidente, se ao mérito o tribunal vier a entender que se deva chegar, eu devo dizer que, pessoalmente, por convencimento teórico e por observação empírica da realidade, eu sou de entendimento de que responsabilidade fiscal não tem ideologia. Responsabilidade fiscal não é nem de esquerda, nem de direita, não é nem monetarista, nem é estruturalista. É apenas um pressuposto das economias saudáveis. E penso mais, presidente, o descontrole fiscal, como acho que já deveríamos ter aprendido, inclusive com a história recente, traz recessão, desemprego, inflação, desinvestimento e juros altos. E desnecessário que eu diga
que os mais penalizados por esse tipo de conjuntura de desemprego, inflação e juros altos são os mais pobres. De modo que, no fundo, eu acho que responsabilidade fiscal é a tese progressista, é a tese que verdadeiramente protege, na ponta final, quem precisa de uma economia rígida para que tenha emprego, para que não haja inflação, porque pobre não se protege no mercado de capitais, e para que não haja juros altos, porque pobre precisa de crédito para comprar os bens existenciais mais relevantes. Portanto, na minha visão, que é uma visão onde pode existir outras, a gente na vida precisa saber colocar os fatos acima das ideologias. E acho que o fato que nós vivenciamos foi o descontrole fiscal fez mal ao Brasil, trouxe desemprego e aumentou de maneira expressiva a pobreza entre nós. Por essa razão, presidente, eu estou pedindo todas as mais respeitosas vênias ao ministro Ricardo Lewandowski. Eu estou votando pela improcedência do pedido e fixando a seguinte tese de julgamento. É constitucional a Lei Complementar número 179 de 2021, que define os objetivos do Banco Central e dispõe sobre sua autonomia e sobre a nomeação e a exoneração do seu presidente e dos seus diretores. É como voto. Muito obrigado, ministro Luiz Roberto Barroso. Temos, então, duas posições já fixadas aqui por votos no plenário. O ministro Ricardo Lewandowski conhece parcialmente e dá provimento. Vossa Excelência conhece e nega provimento. Ministro Alexandre Moraes, Vossa Excelência pede a palavra, eu defiro. Boa tarde, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento aqui a ministra Rosa Weber, nossa vice-presidente, presente ao plenário, o ministro Luiz Roberto Pede a palavra o Barroso, ministro Alexandre de Moraes. A Carmen também no plenário Lúcio, físico do STF. O eminente ministro relator, ministro Ricardo Lewandowski, o subprocurador, o vice-procurador-geral da República, também aqui presente, o doutor Humberto, e faço minhas palavras do ministro Barroso, cumprimentando o doutor Aras pela recondução ao cargo de Procurador-Geral da República. Presidente, é só uma indagação, eminente ministro Luiz Roberto Barroso, uma vez que votarei amanhã, porque Sua Excelência divergiu e, eu diria, foi até mais além do que algumas posições, não entendeu que não houve a inconstitucionalidade formal, mas entendeu também que não seria iniciativa privativa do presidente. A minha indagação, para fim de raciocínio, Vossa Excelência, ministro Luiz Roberto Barroso, entende, então, que seria possível uma nova lei complementar por iniciativa parlamentar que, por exemplo, também retirasse a autonomia do Banco Central, porque não seria, então, matéria de iniciativa da Presidência da República. Em outras palavras, poderia uma lei de iniciativa parlamentar, aprovada por maioria absoluta na Câmara e no Senado, revogar essa lei, retirando a autonomia também? O precedente que eu invoquei fez o caminho oposto, concedeu autonomia. Foi esse caso aqui do Banco Central Luiz Roberto Barroso. E foi o caso da Lei 13.848 de 2019, que também dispôs sobre o mandato de diretores de agências reguladoras. De modo que, concretamente, o que eu disse é que conceder autonomia é possível. Retirar a autonomia, eu não me pronunciei especificamente sobre esse capítulo. Mas de toda sorte, só apenas de toda sorte, o que no quadro fático nós temos? Projeto de lei de iniciativa do presidente, projeto de lei de iniciativa do Congresso, apensados na mesma direção. Esse foi o segundo argumento. O meu primeiro... Foi o segundo argumento. O primeiro argumento é de que a competência não é exclusiva. Em virtude do recado, que a decisão possa vir a dar ao Congresso Nacional. Se a iniciativa, se a maioria entender que a iniciativa é para esse assunto, Banco Central, regulamentação do Banco Central, é de iniciativa concorrente, presidente, Congresso, amanhã poderia já começar, por exemplo, uma tramitação de um novo projeto. É só por isso. Mas não é a causa petente em jogo. Não, é por isso que eu citei o precedente em que uma lei concedeu
e se considerou constitucional. O ministro Alexandre especula sobre uma lei que venha a retirar. A mim já me bastam as causas que eu estou julgando concretamente, em tese. Mas isso, na verdade, é porque também, assim, ao meu ver, não poderíamos considerar também a independência, a autonomia do Banco Central uma cláusula pétrea que nunca mais poderia ser alterada. E eu não gostaria de avançar uma solução em abstrato, mas sempre lembrando que, ainda que haja iniciativa do Congresso Nacional, o presidente da República sempre tem a competência de veto, o poder de veto. Portanto, e a derrubada do veto exige um quórum especialmente qualificado. Nesse caso, igual, né? Porque a lei é complementar. É complementar. O quórum para derrubar seria idêntico. Mas obrigado, ministro. Presidente, Vossa Excelência me permite a palavra rapidissimamente? Claro, o ministro relator. Sem querer, evidentemente, reforçar meu ponto de vista, eu acho que o plenário decidirá soberanamente e decidirá acertadamente. O que acontece neste caso particular da Anvisa, diferentemente do que ocorreu com outras agências regulatórias que foram criadas ex novo ou ab ovo, para usar um latinório, não é? O que aconteceu no caso do Banco do Brasil? Ele era uma autarquia que integrava a administração pública federal, subordinada ao ministro de Estado, para efeito de tutela, do ponto de vista hierárquico, não é? E o que aconteceu? Houve uma ablação, houve uma retirada, houve uma cirurgia, uma amputação, tá certo, de um órgão que estava subordinado ao Poder Executivo Federal, integrando a sua administração, que era um instrumento para a veiculação da política econômica e, a meu ver, pelo menos a perspectiva que eu tenho e que também foi esposada pelo Procurador-Geral da República, houve de forma, digamos assim, sem uma iniciativa, digamos assim, pelo menos original do presidente da República, houve realmente a retirada. E isto, presidente, eu entendo que é um precedente perigoso, porque amanhã isso pode ocorrer com qualquer órgão, qualquer ministério que integre a organização, a administração pública federal. Apenas esse ponto de vista. E dizendo realmente que a criação destas autarquias não foi, ao que eu saiba, submetida ao crivo do Supremo Tribunal Federal. Mas aproveito, senhor presidente, para saudar o excelente, brilhante, objetivo voto que foi trazido agora pelo nosso ministro Luiz Roberto Barroso, que, como sempre, expôs seu ponto de vista com muito brilho. Obrigado, presidente. Como se verifica, a matéria extremamente instigante, complexa, vários argumentos serão trazidos aqui em prol de uma tese ou de outra, e nós já ultrapassamos o horário regimental. Ainda faltam inúmeros votos. Eu vou encerrar a sessão para prosseguirmos amanhã com a ordem natural da votação, colhendo o voto do ministro Nunes Marques, depois do ministro Alexandre de Moraes. O ministro Barroso já votou, o ministro Rosa Weber, Dias Toffoli, Camilo Lúcia, Gilmar Mendes e depois o meu ao final. Agradeço essa... Eu votarei também amanhã, presidente. Desculpa, Posso adiantar o voto, se Vossa Excelência achar. Está com voto tão Já poderoso. estou pronto para votar, mas votarei amanhã na ordem da votação. Ministro Edson Fachin. Tá bom, desculpe, ministro Edson Fachin, eu li muito rápido aqui a ordem. Talvez, por intuição, você está com um voto tão complexo sobre uma questão mais ainda complexa que eu talvez tenha querido poupá-lo da votação, mas não é o que vai ocorrer. Então, eu agradeço a colaboração de todos. Eu declaro encerrada a sessão. Vamos prosseguir amanhã aos colaboradores, servidores, colegas aqui da Secretaria, agradecendo a todos, desejando uma boa noite. Declaro encerrada a sessão.